Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Isso aí, vamos iniciar agora a continuação do nosso estudo sobre a Grécia Antiga. Como nós estudamos anteriormente, nós sabemos que a Grécia Antiga, a história da Grécia Antiga, se divide em 5 partes. Quais são elas? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Exatamente. Estas são as partes das quais se divide a história da Grécia Antiga. E agora vamos começar, nesse momento, a estudar agora o período 4, que é a Grécia período clássico. Na Grécia do período clássico vai ser o período no qual ocorre o apogeu das polis, o clímax das polis. As polis agora vão se espalhar pela Grécia, que são as cidades, estados. E foi nesse período do quarto período, o período da Grécia clássica, que vai ser construído o Paternum. Lembra do Paternum que nós estudamos nos vídeos anteriores? Vai ser nesse período que ele vai ser construído de fato. Nesse período também vai começar o grande comércio na Grécia. Também muitas cidades nesse período, muitas polis, vão aderir ao conceito de democracia ateniense, certo? Também nesse período vai criar remuneração, ou seja, pagamento para aqueles que ocupam os cargos públicos. Sim, anteriormente não tinha pagamento para quem ocupasse os cargos públicos. A partir de agora vai ter pagamento para as pessoas, os políticos que vão ocupar esses cargos públicos. Esse período foi muito bom, porém, no período da Grécia, do período clássico, foi o período que vão surgir duas grandes guerras, e essas duas grandes guerras que vão arruinar a Grécia Antiga. Vamos falar primeiro das guerras médicas. Então, as guerras médicas foram guerras entre médicos? Claro que não foi. As guerras médicas foram a guerra entre os persas, que são chamados de medos, versus os gregos. Então, os persas versus os gregos. Isso foi as guerras médicas, ok? Os persas vão invadir a Grécia com o intuito, de conseguir abocanhar um pouco mais desse comércio que a Grécia já tem tanto conhecimento. Nesse período das guerras médicas se destaca um filme interessante que conta a história das guerras médicas, é o filme 300. Antes que comece a falar, persa, saiba que em Esparta todos, até mesmo o mensageiro de um rei, são responsáveis pelas palavras que dizem. Agora, que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, persa, por terra e água? Não seja tímido ou estúpido, persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão a luz a homens de verdade. O filme 300 conta a história das guerras médicas, que vai criar uma parceria, os gregos vão criar uma parceria, onde uma liga pan-helênica, onde Atenas vai controlar o mar e Esparta vai controlar a terra. E essa união dos espartanos e também dos atenienses, os gregos de forma geral, essa união vai favorecer o vencimento dos persas. Então eles vão ganhar, vão vencer os persas e vão derrotar o rei Xerxes, o rei persa. Então, após a vitória, conseguiram vencer os medos, que eram os persas, agora sim a Grécia estaria em aparente tranquilidade. Sei. Então as guerras médicas foram a guerra entre os gregos e os persas, e os gregos, através da união, conseguem vencer os persas. Beleza, porém logo com o fim das guerras médicas vai começar a Guerra do Peloponeso. Como foi essa Guerra do Peloponeso? Foi guerra de quem contra quem? Foi guerra dos gregos contra os gregos, ou seja, de Atenas versus Esparta. Por qual motivo? Atenas, quando venceu, quando acabou as guerras médicas, Atenas se considerou como grande vencedor.
ele não considerava que Esparta tinha ajudado, ele considerava que Atenas tinha ganhado. Então vai criar um conflito entre Atenas e Esparta, ok? Esse conflito vai gerar a Guerra do Peloponeso. Por quê? Porque Atenas vai criar, Atenas, devido a esse destaque que teve nas guerras médicas, Atenas vai criar uma liga chamada Liga de Delos. Uma liga, uma organização de várias outras polis. Então chama várias polis e cria uma liga chamada Liga de Delos. E nessa Liga de Delos, Atenas não chama Esparta. E Esparta fica ressentida com isso. Atenas, criando essa Liga de Delos, ela vai cobrar impostos de todos os participantes, de todas as polis, de todas as cidades que são participantes, né, dessa Liga de Delos. Como Esparta não foi chamado para a Liga de Delos, Esparta cria uma própria liga para ela e com outras cidades que não se dão bem com Atenas, chamada Liga do Peloponeso, ok? Com a Liga do Peloponeso, vou colocar melhor assim, ó. Com a Liga do Peloponeso, ela vai ser a liga com as cidades que não querem pertencer a Atenas. Com a Liga do Peloponeso, pronto, já está pronto o debate, a briga, que vai ser, a Grécia vai entrar numa briga interna entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, ok? Quem vai ganhar esse embate? A Liga de Delos, liderada por Atenas, ou a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta? Lembre-se que os espartanos são fortes guerreiros. Então quem vai vencer? Os espartanos vencem. Então com a vitória dos espartanos, vocês poderiam pensar, nossa, então acabou o conflito. A Liga do Peloponeso ganhou a Guerra do Peloponeso e agora acabou o problema, o conflito na Grécia? Eu sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não acabou o conflito na Grécia, não acabou o conflito na Grécia. Porque mesmo com a vitória da Liga do Peloponeso, mesmo Esparta ganhando, vai surgir uma série de guerras, uma série de revoltas, uma atrás das outras. Tudo bem, Esparta ganhou, mas aquelas polis que pertenciam a Atenas que perderam vão começar a brigar com outras, e essas brigas vai começar a afundar a Grécia. Vai começar uma onda de revoltas pequenas aqui, outra ali, mesmo com fim que vão ser chamados por alguns historiadores de guerras intestinais. Por quê? A Grécia vai começar a se comer ela por si mesma. Várias briguinhas pequenas aqui e ali vão ruir, vão destruir a Grécia antiga. E quem se aproveita da Grécia totalmente fragilizada e da Grécia totalmente destruída, porque ela está envolvida em guerra contra ela mesma, quem vai se favorecer disso vai ser o rei da Macedônia, Filipe II. Filipe II, rei da Macedônia, ele vai se aproveitar na Batalha de Queroneia, os macedônios vão dominar a Grécia, e o seu filho Alexandre, filho de Filipe II, com apenas 16 anos já estava nessa batalha e vai dominar a Grécia Antiga, vai dominar os gregos. Então, domínio macedônio sobre os gregos a partir da Batalha de Queroneia. Vocês vão perguntar, professor, por que a Grécia não se uniu, como Deus se uniu para matar os persas? Por que ela não se uniu para acabar com o pessoal, o Alexandre da Macedônia? Por quê? Não se uniu. Não se uniu porque ela já estava totalmente fragilizada. Ela já estava entrando em conflito com ela mesma. Então, ela toda dividida, brigando entre si, eles não tinham união para poder lutar contra esse novo rival, que seria a Macedônia. Joia? Então, com a Grécia totalmente esfacelada, com a Grécia sendo dominada pelos macedônios, nesse contexto que vai surgir o quinto e último período, chamado período helenístico, ok? O período helenístico vai começar com Alexandre, né, que vai fundar o império, vai expandir até a Índia, vai se aproveitar da Grécia, que vai invadir a Grécia, que vai estar totalmente arrasada, vai criar um vasto e enorme império, né, e vai difundir a cultura grega para o mundo, porque Alexandre, filho de Filipe II, ele gosta da cultura grega, então ele vai difundir, vai espalhar a cultura grega pelo mundo. Por isso que vai receber esse nome, cultura helenística, período helenístico, porque é o período que os helenos, os gregos, vão ter conhecimento para o mundo todo, dos helenos. Então, por isso o período helenístico, é a cultura dos helenos se espalhando pelo mundo. Essa cultura helenística vai se espalhar pelo Oriente e vai também fazer a fusão da cultura grega
como as outras do Oriente orientais, ok? Alexandre vai fundar várias cidades, vai criar bibliotecas, escolas, vai incentivar culturas. Inclusive, Alexandre ele gosta da miscigenação, ele vai pedir que 1000 soldados deles casem com 1000 persas para poder fazer essa miscigenação, 1000 mulheres persas. Então Alexandre vai ser considerado Alexandre o Grande e vai formar um grande império centralizado nesse período já nos cacos ali da Grécia Antiga, no período helenístico. Com a morte de Alexandre, ele não deixou filhos, né? Ele deixa o seu grande império nas mãos dos generais, certo? Só que os generais não têm esse controle como Alexandre tinha. Então, com a morte de Alexandre, de certa forma vai se fragmentar, porque um dos seus generais vai se tornar faraó no Egito, a região vai perder um pouco da segurança, e em meio a tudo isso, os romanos estão chegando, os romanos que vão crescendo e vão acabar invadindo esse império de Alexandre, que já tinha morrido. Então os romanos vão conquistando o Ocidente, os romanos estão a caminho, e com isso põe fim, de fato, à história da Grécia Antiga. Então colocamos fim aí ao período da Grécia Antiga, certo? Que são divididos em 5 partes, volto a lembrar. Quais partes são essas? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Exatamente, ok? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da religiosidade da mitologia grega. Os deuses e heróis gregos, ok? Temos que lembrar que os gregos eram politeístas antropomórficos. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, diferente do Egito Antigo, não eram antropozoomórficos, eram só antropomórficos, ou seja, tinha forma de homem, os deuses gregos. Os deuses do Egito Antigo tinham forma de animal e de homem. Então, na Grécia, apenas forma de homem. Por isso, politeísta, vários deuses em forma de homem, antropomórficos. Ok? Então, vários deuses em forma humana. Os deuses viviam no alto do Monte Olimpo, no Alto Olimpo, o céu, né, onde reinava a felicidade, reinava a paz. E os deuses gregos eram semelhantes aos seres humanos. Ou seja, eles guerreavam entre si, tinham sentimentos, amavam, tinham ódio, tinham ciúme, tinham inveja, casavam-se entre si, tinham inclusive filhos, ok? E podiam favorecer aos seres humanos. As pessoas, inclusive, faziam oferendas, faziam festas em homenagem a esses deuses gregos. E os principais deuses gregos podemos destacar aí Zeus, que é o mais poderoso e supremo deus dos gregos, Hera, que é a esposa de Zeus, Ares, que era o filho de Zeus e da Hera, Artemis, que era a deusa da caça, Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, Poseidon, que era deus dos mares, Atenas, que era a deusa da sabedoria e era muito amada na cidade de Atenas, por isso recebe esse nome, Hestia, que era a deusa dos lares, Hermes, que era deus mensageiro, Hefesto, que era deus do fogo, Apolo, que era deus da música. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Enfim, são vários deuses, por isso são politeístas, certo? E alguns deuses tinham templos e santuários que as pessoas faziam várias e várias homenagens para eles. As pessoas também cultuavam os chamados de heróis. Quem eram os heróis? Não sei. Eram filhos dos deuses com os seres humanos. Por exemplo, um deus se apaixonou por um ser humano, teve uma relação, nasceu um filho, esse filho era um herói. Não era um deus nem humano, herói o nome deles. Então, e eram respeitados pelos seus feitos. Os gregos vão criar os mitos, né, que vão envolver deuses e heróis, e o conjunto de mitos aí que vai ser a mitologia grega. Certo? Também podemos falar dos Jogos Olímpicos, que foi criado ali na cidade de Olímpia, por isso que recebe esse nome. E a primeira vez dos Jogos Olímpicos foi em 1776 a.C. E esses jogos eram uma homenagem a Zeus, e acontecia de 4 em 4 anos, esses Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus. Não diga! Digo! Que coisa! E nesse período dos jogos, mesmo que tivesse guerras, eles interrompiam as guerras para poder disputar esses jogos. Esses jogos, além da disputa, também tinham um caráter militar e aristocrático e se destacavam pela honra. A recompensa não era dinheiro, a recompensa simbólica. Recebia um raminho,
um raminho de coroa de louro para os vencedores, né, para poder destacar que venceram. E além desse raminho, né, dessa honra que eles ganhavam na cidade de nascimento dele, na cidade natal, uma estátua em homenagem a esses vencedores desses Jogos Olímpicos, ok? E era proibido, mulheres não poderiam participar e nem assistir esses Jogos Olímpicos. Agora, sobre as artes gregas podemos destacar as artes humanísticas, porque elas valorizam o ser humano. O teatro, né? O teatro foi criado na Grécia Antiga. Surge uma festa religiosa em homenagem aos deuses, né? Principalmente ao deus Dionísio, que era um deus mais jovem. O dia de festa era o dia inteiro, aproveitava o dia inteiro em homenagem a vários deuses. E nesse teatro os pobres podiam assistir, né? Em Atenas as atividades duravam, o pessoal parava para poder ver. E até hoje encenam peças dessa época. Foi nesse período que vai se criar o gênero de comédia e tragédia. Na escultura, nas artes gregas, né, podemos destacar a escultura, que você vai reparar a escultura exposta, sempre em praça pública, uma figura humana de proporções perfeitas. Eles sempre valorizavam a figura humana. E também na pintura podemos falar de cenas do dia a dia, eram retratadas, cenas mitológicas, e figuras muito bem desenhadas também. Já na filosofia, ela vai surgir a partir do período arcaico. A filosofia vai ser uma forma de buscar e explicar tudo. E os filósofos mais importantes podemos destacar Sócrates, Platão e Aristóteles, ali do período entre 5 a 7 a.C. Sócrates vai viver entre 469 a.C. e 399. Uma frase importante dele é aquela que fala assim: conhece-te a ti mesmo. Ele valoriza muito o diálogo e as conclusões racionais. Já Platão, uma frase dele, ele vai defender muito o mundo das ideias. Ele vai fundar a escola de filosofia, a famosa academia, né? Academia de pensamentos, e lá estudava filosofia e matemática, ginástica, e vai usar muito o mundo ilusório versus o mundo das ideias. As ideias, verdade, bem, a justiça, vai pensar muito nessa questão. Também podemos destacar Aristóteles, que vai ser de 384 a 322 a.C., e ele vai utilizar muito a lógica, certo? Ele frequentou a escola de Platão e ele discordava de algumas ideias porque ele queria testar as ideias primeiro, por meio de experiências, sistematização e lógica. Também podemos falar de Hipócrates de Cos, que vai ser o pai da medicina ocidental. Fundador da medicina ocidental, ele descobriu várias doenças, certo? Que antigamente pensava que era Deus, mas ele, através da medicina, vai descobrir várias doenças. E vai ser a forma de utilizar o corpo para um bem maior. Ou seja, você estudando o corpo, você vai descobrir as doenças que o próprio corpo tem. Beleza? Então, com isso, fechamos os 5 períodos da Grécia Antiga. Só para lembrar novamente, quais são os 5 períodos da Grécia Antiga? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Isso aí. Também destacamos aí as artes, destacamos o teatro, destacamos a filosofia e também falamos um pouco da religiosidade da Grécia Antiga. Joia? Pintou dúvidas? Assistam novamente o vídeo. Dúvidas, perguntas, estamos plenamente dispostos a responder tudo. Forte abraço e até mais. Homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico.